E aí pessoal, espero que vocês estejam bem. E bom, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo Python. Hoje eu tô sem câmera porque a iluminação do meu quarto tá bem ruim. Então eu vou poupar vocês de ver essa cena com a minha câmerazinha bem ruim do notebook. Enfim, isso não é relevante. Bom, recapitulando o que a gente viu anteriormente, a gente deu uma olhadinha na função print, né, que exibe ao usuário resultados. A gente viu a função input, que recebe dados do usuário, e a gente viu também como atribuir valores às variáveis. Então a gente viu como a gente atribui valores de forma direta às variáveis, né, aqui pelo editor, e a gente viu também como atribuir valores às variáveis utilizando a função input, né, de forma que o usuário consiga atribuir valores a essas variáveis e você possa fazer operações com os dados fornecidos pelos usuários. Então foi uma aula bem objetiva e eu acho que deu para aprender bastante coisa, espero que sim. Bom, então, feita a revisão, bora continuar com o nosso conteúdo. Então, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho os nossos conceitos sobre as variáveis, né? Entender o porquê que é importante a gente definir tipos de variáveis. Então a aula de hoje é sobre tipos primitivos. Eu vou começar falando algo que eu acho que eu deveria ter falado na aula passada, mas eu acabei me esquecendo, que é sobre as aspas simples, na verdade as aspas duplas e as aspas simples. Para você atribuir um dado do tipo texto a uma variável, você precisa colocar esse texto dentro de aspas. Podem ser aspas simples ou aspas duplas. Eu prefiro usar aspas duplas porque imagine que você está escrevendo um texto em inglês entre as aspas simples. E aí você vai e escreve it, e aí você tem um problema, né? Porque o S acaba ficando de fora, porque o it fica fechado entre as aspas simples, né? E o S fica de fora. E se você for escrever isso dentro de aspas duplas, você não vai ter esse problema, porque as aspas duplas, elas veem a aspas simples como um caractere. Então você pode colocar quantas aspas simples você quiser aqui dentro que você não vai ter problema. E o que for printado vai ser exatamente o que está escrito aqui dentro. Então, utilizando a função print, quando eu quero mostrar uma variável, basta eu colocar essa variável sem as aspas. Somente o valor, somente a variável. Então aqui, como a gente pode ver, não deu problema nenhum. Então é por isso que eu utilizo sempre aspas duplas, né? Só para garantir mesmo. Mas se você preferir usar aspas simples, por ser mais fácil de usar e mais rápido, você pode utilizar, mas toma cuidado com esse probleminha. E recapitulando também, se eu quisesse imprimir apenas o caractere x e não a variável x, eu colocaria isso daqui entre aspas, né? Então, aqui a gente consegue ver a diferença entre printar o x entre aspas e printar apenas o x. Em um, eu printo o caractere x e no outro eu chamo a variável. E agora eu vou tentar dar um exemplo mais tangível de como essa definição de variável, essa definição de dado, funcionaria, né, na prática. Então, imagina aqui que você é um cientista de dados. Você tem uma estação meteorológica aí na sua casa. Você gosta muito de ver como é que o tempo está, de saber da umidade do ar, da pressão atmosférica e de tudo relacionado ao tempo. Você tem uma estação meteorológica em casa. A sua estação meteorológica, ela vai pegar aqueles dados de forma quase que analógica, né? Então, os valores coletados pela sua estação meteorológica serão valores fracionários, não serão valores inteiros. Então, existe uma diferença entre a temperatura que a gente vê quando a gente pesquisa no Google, né? Que normalmente mostra um valor inteiro, 28 graus, 30 graus, 31, 24 graus. E os valores que os cientistas de dados veem, né? Um cientista meteorológico. Eles trabalham de forma mais precisa do que a gente. A gente não precisa saber que hoje está fazendo 28 graus, até o infinito. A gente não precisa disso. A gente precisa saber que hoje está fazendo 28 graus apenas.
Mas para os cientistas que trabalham com dados, o que está depois da vírgula é importante. Então, imagina que esse cientista trabalha com estação meteorológica, ele precisa passar esses dados para o Python, ele vai definir que as variáveis que recebem esses valores só receberão dados fracionários. Então, eu vou dar um breve exemplo aqui de como isso funcionaria na prática. Então, por exemplo prático, vamos pensar aqui que o cientista que tem essa estação meteorológica em casa, ele vai pegar todos os dados que são mostrados ali no display da estação. Imagina que essa estação tem um display, e ele vai anotar e vai jogar isso no código Python dele. Então ele vai fazer isso de forma manual. E eu vou fazer um exemplo aqui na qual eu vou multiplicar a temperatura atual e a velocidade do vento. Isso é um cálculo que não tem nada a ver, mas vocês vão compreender na prática qual que é a importância de a gente definir o tipo de variável. Então, para isso, para ele armazenar a temperatura e a velocidade do vento, ele vai precisar definir duas variáveis, certo? Então, ele vai definir ali temperatura e velocidade do vento. Eu estou escrevendo assim grande as variáveis para ser mais didático mesmo, para ficar de forma mais elucidativa, mas se você quiser fazer comigo, você pode colocar a temperatura como um T e velocidade do vento como um VV, enfim, vai da sua criatividade. Então, o cientista ele vai inserir esses dados, né? Ele não vai ficar indo lá na linha de código toda hora para colocar esses dados. Ele só quer rodar o código. Ele vai rodar esse código e vai colocar lá, e o código vai resolver tudo para ele. Então, temperatura, como ele vai inserir esse valor pelo terminal, então essa variável ela é do tipo aqui, ó, input, como a gente pode ver, input. Então, caro cientista, coloque a temperatura atual bem aqui. Então, o nosso cientista ele vai ver a temperatura lá no display, que ela vai estar marcando um valor fracionário, né? Um valor decimal, que tem vírgula. Caro cientista, coloque a velocidade bem aqui. Não precisa ser assim, igual a variável. Para definir variável, a gente não coloca espaço. Eu recomendo, né, colocar as variáveis todas com letras minúsculas, sem número, sem espaço, dessa forma aqui. Pode dar erro também, então é melhor fazer dessa forma aqui, que você não vai ter problema. Beleza. O nosso caro cientista, ele já definiu as duas variáveis que vão receber dois valores. Aí, como eu falei anteriormente, ele vai querer multiplicar essa temperatura pela velocidade do tempo. Eu não sei por que ele vai fazer isso, mas enfim, vamos ver o que vai dar, né? Então, a gente vai definir uma variável que multiplica esses dois valores e mostra para o cientista. Então, cálculo é igual temperatura vezes. Importante, a gente precisa aprender também os operadores aritméticos. E a gente vai aprender nessa aula posteriormente. Esse asterisco aqui, ele significa vezes, é uma multiplicação. Temperatura vezes velocidade do vento. Print. Cálculo. Como a gente quer só a multiplicação desses dois dados aqui, a gente vai mostrar apenas o cálculo, que é essa variável, que multiplica a temperatura pela velocidade do vento. A gente vai rodar. Eu quero já dizer que isso daqui não vai dar muito certo, porque como a gente pode ver, aqui no input a gente não definiu o tipo de variável que vai ser inserido, o tipo de dado que vai ser inserido. E como a gente está trabalhando com valores grandes aqui, com números fracionários grandes, quando chegar aqui no cálculo, vai dar problema, hein? Então vamos lá ver onde vai dar problema e comprovar isso que eu estou falando. A temperatura, imagina que estava um dia bem quente lá na cidade do cientista, que estava fazendo 40 graus, ponto 35, 350.
E a velocidade do vento estava em 26.800 km por hora. E como a gente já previa, o nosso código deu erro. Então é aí que a gente vai entender como que definir a variável poderia ajudar, definir o tipo de variável poderia ajudar. Então eu quero que a minha temperatura e a minha velocidade do vento sejam números fracionários, né? Receba números fracionários. Então aqui, ó, vou colocar dentro dessa classe. O que eu fiz aqui? Eu disse que temperatura e velocidade do vento são do tipo input e recebem valores fracionários. Então vamos fazer um teste aqui agora para ver se isso vai funcionar. 40.350, vou colocar até os mesmos valores. 26.800 km por hora. E a gente viu aqui, ó, que o nosso caro cientista, o nosso nobre cientista, recebeu os valores de volta. Então, por ser float, ele recebeu o valor de volta com as casas decimais. Se ele tivesse colocado aqui int, ele teria recebido o valor inteiro. Ele não teria recebido as casas decimais, ele teria recebido apenas 1081. Porque int define variáveis do tipo inteiro e float fracionárias. Então aqui a gente pode ver um exemplo de como é importante a gente definir os tipos de variáveis, os tipos de dados que serão inseridos, né, ou pré-definidos, para que não dê probleminha aqui quando a gente for fazer os cálculos. A gente viu de forma prática. Então, não é só de números fracionários que vivem os programadores de Python, né? Existem outros valores também, outros tipos de dados. São eles. Bom, falar de float, né? Que a gente já fez aqui. Float, o tipo de dado fracionário. Então, se a gente quiser trabalhar com um dado fracionário, a gente utiliza float. Se a gente quiser trabalhar com um número inteiro, sem casas decimais, um número inteiro, 10, 20, 30, 40... a gente vai trabalhar com int. Se a gente quiser trabalhar com caracteres, com textos e tudo mais, a gente trabalha com variáveis e dados do tipo string. E para operações lógicas, a gente usa dados do tipo boolean, não sei como é que fala direito. Mas enfim, são dados booleanos, né, para você trabalhar com operações lógicas. E mais pra frente a gente vai fazer uns exercícios e compreender melhor, assim, bem na prática, como que cada um desses tipos funcionam. Agora eu vou mostrar para vocês rapidinho uma função chamada type, que mostra basicamente o tipo de dado que está sendo introduzido. Nessa aula isso é mais a título de curiosidade e para confirmar o que eu estou falando aqui agora. Então eu vou pedir basicamente para que seja mostrado no terminal o que está sendo escrito aqui dentro, né? O que está escrito dentro de type. Que tipo de dado é esse? Então, tenta prever aí o que vai aparecer, hein? Print type 20.1 e print type true. Então, vamos ver. Apareceu aqui pra gente primeiro como string, segundo como int, terceiro como float e quarto como bool. Feito isso, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os operadores aritméticos. Então, para a gente aprender a fazer cálculos utilizando Python. Deixa eu apagar isso daqui que a gente acabou de fazer. Então, os operadores aritméticos que existem, os principais, né, que já vem na biblioteca nativa do Python, é o de adição, que é o mais. Esses daqui, os básicos, é aqueles que a gente já está acostumado a ver nas calculadoras, né? As calculadoras do computador, do Windows e tal. De multiplicação
que é esse que eu usei para dar o exemplo do cientista, e de divisão, que é esta barrinha. Então, se você quer somar, você usa o mais. Se você quiser subtrair, você usa o menos entre os valores, né? Se você quiser multiplicar, utiliza o menos. E se você quiser dividir, você utiliza esta barrinha aqui entre os valores. Sobre a ordem de multiplicação e tudo mais, funciona da mesma forma que em álgebra, né? A ordem de preferência e tudo mais. Então, sempre que você for multiplicar e fazer operações, você segue a mesma lógica da matemática. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês bem rapidinho. Então, nessa pausa, nesse breve corte, eu escrevi esse código que soma, multiplica, subtrai e divide e atribui esses resultados às suas respectivas variáveis, né? E, posteriormente, esses valores serão printados, serão mostrados. Então, aqui é o texto que eu quero que apareça. Então, vai aparecer o textinho lá, soma é igual a soma, ou seja, a essa variável, ao resultado dessa variável, dessa soma, e assim por diante, assim respectivamente, né? Então, aqui a gente pode ver a soma de 1 mais 1 é igual a 2, a subtração de 1 menos 1 é igual a 0, a multiplicação de 2 por 2 é 4 e a divisão de 4 por 2 é 2. Além desses operadores que eu apresentei para vocês, existem outros dois operadores que são bem comuns também, que a gente na programação utiliza bastante, que é a potência e o módulo. Se você gostou, achou interessante essa parte dos operadores aritméticos, das contas, me chama no WhatsApp ou me manda um e-mail que eu posso te recomendar algumas bibliotecas e laboratórios para você trabalhar com matemática e Python. Dá para fazer bastante coisa e é bem interessante, né? Porque na biblioteca original do Python, essa questão matemática é um pouco limitada, né? Mas existem bibliotecas que você pode integrar aqui ao Python que vai te fornecer outra gama de operadores e você pode fazer operações mais complexas utilizando a linguagem de programação. Mas, enfim, a potência para você utilizar, basta você colocar 2 asteriscos, então é a mesma lógica aqui da multiplicação. E para o exemplo eu coloquei 2 elevado ao quadrado, e o módulo ele vai pegar o resto de uma divisão entre os dois números. Então, neste exemplo, eu vou pegar o resto da divisão entre 10 e 2 e eu vou imprimir. Na teoria, é para dar zero isso daqui, né? Vamos ver como é que vai ser o resultado. Porque 10 dividido por 2 é uma divisão exata e não sobra nada. Vamos ver. E como esperado, 2 elevado ao quadrado, 4, e o módulo da divisão de 10 por 2 é igual a 0. A aula de hoje está ficando um pouco grande, então eu vou parar por aqui. Fiquem de olho no Classroom, que nessa terça-feira mesmo eu vou estar postando uma atividade. Vai ser bem simples, mas eu imagino que algumas pessoas terão dificuldades. E eu espero que vocês me chamem para eu poder estar ajudando vocês aí. E nessa terça a gente tem encontro, então pode ser que as dúvidas possam ser sanadas ali mesmo. Então, espero que vocês fiquem bem. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui e até a próxima.